Olá, tudo bem? Eu me chamo Ruberney e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre as reações químicas, né? Como é que acontece essas reações químicas, como determinar e ver as principais características que indicam uma reação química. As reações químicas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na absorção de luz através da fotossíntese e nos fogos de artifícios. Hoje a gente vai aprender a classificar e compreender uma reação química. Na primeira parte, iremos classificar as reações químicas, né? As reações químicas, a gente também pode chamá-las de transformações químicas ou fenômeno químico. Na verdade, quando a gente vai falar de reação química, a gente tem que ter na nossa cabeça o que é um fenômeno químico. Fenômeno químico é tudo aquilo que se altera, pessoal. Como assim? Aonde vai acontecer uma transformação. Por exemplo, eu tenho uma solução incolor. E aí, quando eu adiciono alguma coisa ou algo, vamos dizer assim, hipoteticamente, eu tenho a solução incolor, como eu já falei, e lá eu adiciono, por exemplo, algum corante, alguma coisa que vai alterar aquela solução. Ou seja, a partir do momento ali que eu observo aquela alteração através de mudança de cor, eu posso falar que ali aconteceu uma transformação química e denominar de uma reação química, né? As reações químicas, pessoal, elas estão presentes no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Hoje, o principal objetivo desta aula é fazer que vocês compreendam as reações químicas de uma forma bem simples, né? Utilizando-as no nosso dia a dia. Com isso, temos os seguintes exemplos aqui que podemos classificar as reações químicas do nosso dia a dia. Temos aí o cozimento de alimentos, o azedamento do leite, os fogos de artifícios, né, que são muito utilizados na virada de ano, né, que tem aqueles fogos de artifício para simbolizar que você passou de transição de um ano para o outro. E aí tem a reação de fotossíntese, né, que é realizada pelas plantas, né? Observaram aí que a reação química elas estão presentes no nosso dia a dia. Claro que a gente tem mais outros exemplos aí que estão presentes no nosso cotidiano. Vamos lá, em frente. O que é uma reação, pessoal? Na verdade, uma reação química é a conversão de uma substância em uma ou mais, né? Ou seja, eu tenho uma determinada equação química, né? Uma equação química, você tem que observar os reagentes e os produtos. Ah, professor, como é que eu observo essa reação química? Primeiro passo, os reagentes eles vão se combinar para formar um outro produto, né? E aí se caracteriza a reação química porque acontece a transformação. Neste exemplo aqui, pessoal, eu tenho A mais B sendo convertido em C mais D, ou seja, esse reagente se combinou e formou esse produto. Vamos lá. Com isso, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Tem um óxido de cálcio mais H2O formando hidróxido de cálcio. Se você observar aqui, eu tenho a combinação dos reagentes aqui para formar hidróxido de cálcio, que é o meu produto, certo? Com isso, pessoal, eu tenho que classificar assim. O que é a reação química? Nada mais, nada menos que vai acontecer de converter essas duas substâncias aqui em uma nova substância aqui. Beleza? Ou seja, a combinação desses dois, e os dois vão reagir entre si e formar um determinado produto. Outra dica, sempre antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Ok? Tranquilo até aqui? Tá. Aqui eu tenho os principais indicadores de uma reação química, que vai ser a produção de gás, a liberação ou absorção de calor, formação de um precipitado e mudança de cor. Beleza? Isso aí são as principais características que você vai observar em uma reação.
A produção de gás, por exemplo, uma reação com produção de gás, você vai observar o gás saindo ali, a formação do gás. A liberação de calor, você vai ver a liberação de calor, a absorção de calor, é quando você coloca em chama ou quando você coloca para esfriar. E a formação de precipitado é quando tem um corpo de fundo ali, pessoal. Por exemplo, algo não reagiu completamente, né? Mas houve uma reação, só não conseguiu reagir completamente. E eu tenho a mudança de cor, né? Que é às vezes a solução é incolor, ela passa a ser vermelho, rosa ou outra cor do tipo, dependendo do contexto que você esteja, né? Adicionando ali, dependendo do tipo de reação que você tem. Mas com isso, pessoal, a gente tem uma grande quantidade de reação, ou seja, uma grande variação de reação química. E com isso a gente tem que classificar algumas, né? Com isso, primeira classificação que eu vou falar para vocês são os seguintes critérios. É a reação exotérmica e a reação endotérmica. A reação exotérmica são aquelas reações que elas vão liberar calor. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo da panela, né? Quando você coloca uma panela no fogo, essa panela absorve calor e no momento que você desliga a chama lá do fogão, você vai estar fazendo o quê? Que essa panela esfrie. Para ela esfriar, é necessário que ela libere o calor. Ou seja, ali está ocorrendo uma reação exotérmica. Agora, já no caso da reação endotérmica, são aquelas reações que vão absorver calor. Eu tenho aqui uma panela, né? Tem uma panela. Essa panela, para que o alimento seja cozinhado, né? Ela tem que absorver calor aqui. E aí você vai fazer o quê? Vai colocar ela numa chama e essa panela absorvendo calor, ela absorve energia, faz com que a reação aconteça de forma endotérmica, absorvendo calor, ou seja, absorvendo energia. Quando você vai assar uma carne também, da mesma maneira, para a carne se tornar assar, para você assar a carne, ela tem que ter uma reação endotérmica. E com isso, pessoal, a gente pode classificar a reação enquanto sua velocidade. Um exemplo de reação lenta é a formação da ferrugem aqui, ó. Eu tenho ferro reagindo com oxigênio e vai formar a ferrugem, né? Sempre lembrar aqui, ó, reagente, produto, né? E aí, o que eu quero falar para vocês? Que essa reação, ela é um tipo de reação muito lenta, pessoal. E aí isso pode demorar anos incrustada, né, a formação. Se você observa do seu dia a dia, né, quando você coloca um ferro lá, deixa a temperatura ambiente anos e anos, ele vai fazendo o quê? Vai se enferrujando, né? Vai se transformando, vai transformar em outro tipo de... vai se transformar na ferrugem, né? O material vai se transformar. Uma reação muito rápida, pessoal, é a reação do álcool comum, né? Que ele queima rapidamente e você não consegue observar isso na hora da chama, né? Ela vai ser uma reação assim, pá, instantânea, bem rápida, vai acontecer bem rápido. Às vezes você nem consegue observar, né? Continuando aqui, pessoal, eu também tenho as reações que elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. A reação reversível, pessoal, são aquelas reações que ocorrem em dois sentidos, né? Que é indicado por duas flechas. Aqui eu não representei legal, mas eu vou fazer para vocês o exemplo aqui. Eu vou colocar duas flechas, né? Tanto ora pode favorecer a formação deste produto, como pode favorecer a formação desse produto, certo? E aí essa reação ela pode estar sendo formada em ambos sentidos, né? Se eu tivesse só aqui, ó, 2HI, né, que é ácido iodídrico, eu teria a formação desse produto aqui, ó, H2, né? H2 mais I2, pessoal, ó, I2, certo? Eu teria a formação. E se eu tivesse somente esse produto aqui, esse reagente aqui, ó, eu teria esse produto. E quando eu tenho esse reagente aqui, eu tenho esse produto. Então, eu vou colocar até a dupla seta aqui também, né? Então, isso pode acontecer, né? Uma hora pode ser um e a hora pode ser outro. Ou seja, é uma reação que ocorre nos dois sentidos. Por isso que é chamada de uma reação reversível. Já as reações irreversíveis, elas vão acontecer somente em um único sentido. Somente nesse aqui, ó. Reagente aqui e produto aqui, certo, pessoal? A reação irreversível são as que ocorrem apenas em um único sentido, né? Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Tranquilo até aqui?
Beleza? Fácil, né? Simples, né? Simples a gente observar a reversibilidade das reações químicas. Com isso, eu até coloquei essa parte aqui, porque a gente fala de reação química, mas quando a gente fala de reação química, a gente tem que observar a reação química como um todo, né? Tem que observar também a equação. Eu falei de reagente e produto, né? A gente já sabe que o reagente é tudo aquilo que está antes da seta e o produto é aquilo que está depois da seta. Sim, vamos lá. Professor, o que você quer falar com isso? Vocês observaram que quando eu tenho uma reação química, eu tenho uma equação, né? E o reagente sai e forma um determinado produto? Essa reação aqui é o alumínio reagindo com oxigênio. E aí vocês observam esses números aqui, ó. Aqui, dois aqui, que é o índice, né? E tenho esse outro índice e tenho esse outro índice, né? Índice, pessoal, é todo número que fica aqui ao lado da letrinha aqui que você colocou aqui, que é o oxigênio, né? E aqui eu tenho essa molécula aqui, já é L2O3, esses dois índices, né? O que eu quero falar para você? Que eu tenho que igualar esse alumínio com este alumínio. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Esse alumínio, certo? Eu tenho 3 oxigênio aqui e tenho 2 aqui, né? Inicialmente, ó, aqui, ó. Inicialmente, com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro, certo? Você tem que inicialmente observar quem está aqui, quem está aqui, quem está cá, né? E ver quantos tem, né? Observe que aqui eu tenho 2 alumínio e aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 2 oxigênio, certo? Ó, tenho 3 oxigênio desse lado, tenho 2. E aí, o que está falando aqui? Se fosse uma balança, isso aqui estaria igual? Não estaria. E aqui eu tenho 2 alumínio, aqui eu só tenho 1, beleza? Agora, outro passo importante que os alunos sempre têm dúvida. Eu tenho que ajustar os coeficientes estequiométricos. O que é o coeficiente estequiométrico? Coeficiente estequiométrico é o número, pessoal, que vai ficar aqui na frente e vai determinar a quantidade de átomos que eu tenho aqui, ó. O número aqui na frente, ó. O número na frente do átomo. Professor, quando não tem nada, aqui tem 1, ó. Aqui vai ter 1, certo? Deixa eu até apagar aqui para não confundir vocês depois na hora que eu for balancear, certo? Pessoal, inicialmente a gente tem que observar aí. Vamos lá. Vou botar para a canetinha aqui novamente. Segundo passo. Observamos que os átomos, né, que tem índice, esses dois aqui, alumínio e oxigênio. Agora a gente vai para o segundo passo, né? Observe o seguinte, observe esse índice e esse, né? Eu vou fazer o seguinte, faz assim, ó. Se vários elementos satisfazem a condição anterior, escolha de preferência aquele que possua maiores índices. Quais são os que possuem maiores índices? Oxigênio quem? E oxigênio, né? Eles dois são os que possuem maiores índices, né? Oxigênio e oxigênio, né? Um tem 2, o outro tem 3. Beleza, vamos lá para o próximo passo. Escolhido o elemento, vamos inverter o índice do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, para o primeiro, né? E vice-versa, usando os coeficientes. Vamos fazer o seguinte. Quem é o primeiro? Não é o 2? E quem é o terceiro? Vamos lá. Como é que eu tenho que fazer aqui? Se eu vou inverter, eu vou fazer isso. Coloco o 3 aqui no 2 e o 2 aqui, né? Ó, o segundo no primeiro e o primeiro no segundo, certo? Continuando aqui, pessoal, se eu fosse contar a quantidade que eu tenho aqui agora, ó, vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Se eu fosse contar agora a quantidade do anterior. E aí? E agora? Como é que eu tenho que fazer para contar aqui? Para contar, eu tenho que fazer o quê? Ó? 3 vezes 2, eu tenho agora 6. Eu vou ter que colocar o 6 aqui. 6. 2 vezes 3, 6, certo? E 2 vezes 2, 4. Aqui, 4. Agora eu tenho 4 alumínios. Eu tenho 6 oxigênio e eu tenho 6 oxigênios desse lado. Mas eu tenho 4 alumínios desse e 1 desse lado. E agora? Agora eu vou só fazer o quê? Repetir o número 4, né?
para poder acertar esses coeficientes aí, ó. Olha aí, número 4, né? Olha aí, observaram? Muito bom, né? Olha aí, balanceei a equação. Mas para balancear uma equação química, eu tenho uma regra assim, ó. A regra do macho. Como é que funciona essa regra, professor? Vamos lá. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro metal, depois uma metal, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois um oxigênio, né? Em alguns casos que o balanceamento ele se torna mais assim, mais complexo, né? Você tem que fazer isso aí. Pessoal, esse aqui foi uma breve explicação do método tentativas para balanceamento de equação. É porque às vezes os alunos têm muita dificuldade no balanceamento de equações. E aí eu queria tirar uma dúvida de vocês nessa parte de reação química e nessa parte de equação química, né? Aproveitar e ligar uma coisa à outra, né? E com isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula, nós iremos falar de mol. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês pela participação. E se gostarem da nossa aula, deem um like aí no nosso canal, né? Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre mol.